Alô, pessoal. A gente gostaria de transmitir uma mensagem de Páscoa de 2022. O que seria uma mensagem de Páscoa com física? Certamente uma tentativa de relacionar ciência e religião. Nessa perspectiva, pretendemos ver como a física, como dentro da física do século XXI, seria possível relacionar a ciência e religião. Em outras palavras, como de Galileu chegar ao padre Teilhard de Chardin. Para isso, nós vamos propor uma viagem de 10 a menos 18 a 10 a menos 19 metros ao continente das Carmelitas. Esse seria o título do nosso encontro. O que é importante se entender é que, digamos, vamos dizer, uma coisa baseada em física tem que ter equações. Mas antes das equações vêm as palavras. Sem palavras, nada existe. E as palavras, elas precisam serem colocadas num teatro. No teatro é que as palavras tomam seu verdadeiro sentido. Então, como a gente fazer uma compreensão do momento histórico entre ciência e religião através de um teatro? O teatro, ele precisa de argumento, ele precisa de assunto. E o assunto que a gente levanta aqui é a questão do confinamento. O confinamento, ele existe tanto para as carmelitas quanto para os quarks. Ops, aí está um ponto a ser explorado. Nesse sentido, os dois personagens do nosso teatro são os navegadores Psi, Pedro e Paulo. E o nosso teatro é organizado igualmente a questão de Colombo, eles indo para Salamanca e daí mostrando sua proposta de viagem e indo buscar um novo continente. Dessa maneira, vamos tentar fazer a nossa historinha sobre ciência e religião nesse século XXI. Como enquadrá-la? Vamos primeiramente entender o contexto da época. Nesse sentido, vamos voltar à queda de Constantinopla em 1453. Como nós sabemos, havia anteriormente o Império do Bizâncio, que permitia as rotas do Oriente para a Europa, as rotas terrestres. Com a queda de Constantinopla para os muçulmanos, perdeu-se essa possibilidade. E o mundo europeu foi obrigado a sair do mar Mediterrâneo e buscar o Oceano Atlântico. Então, aquele mar Mediterrâneo, vamos dizer que representava as rotas de comércio, principalmente exploradas por Gênova e Veneza, perdiam o seu sustento. Do mesmo modo, nós diremos que o confinamento dos quarks, acontecido em 1969, traz uma perda da rota reducionista. Isto é, a física sempre veio dividindo a matéria em pedaços cada vez menores, buscando aqueles chamados átomos prescritos há 2500 atrás pelos gregos. E com a perda da rota reducionista, não poderíamos mais ficar nessa divisão, porque perdeu-se o sentido de observação. Dessa maneira, assim como Constantinopla perdeu a rota comercial, diríamos que o confinamento dos quarks trouxe a perda da rota reducionista. Dessa maneira, novamente, assim como na época os navegadores tiveram que sair do mar Mediterrâneo e se aventurar no Atlântico, agora uma nova viagem epistemológica também acontece. Um novo impacto cognitivo.
Qual é essa nova perspectiva? É que não é mais derrota comercial, mas o método científico observacional que baseou-se desde Galileu, há 400 anos atrás, esse método de que ciência começa pela observação, ele também entra em crise. Dessa maneira, aquele Galileu, que vamos dizer, foi quem derrubou o sentido de religião a respeito de ciência, agora, com o confinamento dos quarks, surge a possibilidade de uma revanche a Galileu. Como realizar essa revanche? Dessa maneira, vamos, no nosso teatrinho, voltar a Salamanca, mas agora, 500 anos depois, levarmos ela para o CERN. Então, vamos começar a compreender quais são as crenças atuais que movem o CERN Salamanca. São três. A primeira é a observação, dada por Galileu. A segunda é a visão reducionista. E a terceira é a de detecção. As coisas são para serem detectadas. Então, essa detecção, vamos dizer, no caso, vocês estão vendo esse grande tubo aí, que fica no CERN, que é, na verdade, o acelerador de partículas, ele é baseado na observação, no reducionismo e na capacidade de detectar. Então, o que significa detectar? Que, vamos dizer, a natureza para o CERN, ela não tem o sentido, ela tem o sentido só da observação, não tem o sentido do confinamento e nem o sentido do contingente. Entendamos que a natureza, ela deve ter três regiões: a região observável, a região confinada e a região contingencial. O que seria essa região contingencial? Significa que a natureza não é fixa. Ela se permite, ela é flexível, ela permite criar-se coisas. Por exemplo, no tabela periódica, você tem o elemento moscovium, que foi criado. Na física dos materiais, você tem o grafeno, também é criado. São coisas que não existiam na natureza, mas o homem conseguiu entender essa flexibilidade e fazer a sua criação. Portanto, esses três elementos são os elementos fundamentais da crença do CERN. Uma natureza feita observável, reducionista e apenas detectável. Dessa maneira, ele propõe, na nossa época, o chamado modelo padrão. Considera esse modelo padrão como um modelo, uma teoria perfeita. Ele é baseado nas equações de Maxwell, com a QD, na chamada teoria eletrofraca e na QCD. Então, essas três formulações criaram um modelo que, a partir de 1974, foi denominado pelo físico falecido no ano passado, Steven Weinberg, como modelo padrão. Daí vem o seguinte: isso aí é perfeito, é eterno, etc. O CERN diz que ele é para ser gravado nas rochas. Mas sempre na ciência tem dúvidas. Se levanta dúvidas. E a primeira dúvida apareceu também no ano passado sobre as medições do momento magnético do mundo, para ver se não tem nova física além do modelo padrão. Também se coloca como supersimetria, como uma nova física, também a possibilidade de energia e matéria escura. Enfim, sempre tem qualquer modelo, qualquer ideologia, suscita novas portas a serem abertas. Então, o modelo padrão é considerado como não muito bom por ter 19 parâmetros, e afim tem críticas menores.
Agora, existe também críticas maiores, mas essas críticas maiores já começam a ver a questão da loucura. Quem trabalha com a mente trabalha muito próximo, ou não é muito próximo, inserido na loucura. O sujeito nunca pode acreditar no que existe. Ele tem que ter uma a vibração sobre outras coisas. Nesse sentido, aparece, vamos dizer, no modelo padrão, vamos dizer, ele trouxe, na minha opinião, uma loucura, que foi a questão de botar uma massa dependente do Higgs. O Higgs é uma partícula extremamente estranha e que eu não vou estar aqui falando, mas, digamos, não é algo natural você colocar massa em física a partir de uma partícula que existe apenas por 10 a menos 22 segundos. Hoje em dia também prolifera muito uma quebra espontânea, uma violação da simetria de Lorentz. Então o pessoal faz muita física de uma maneira estranha. Outra coisa estranha que aparece sobre multiversos. Dessa maneira, se a gente for aqui, e não é o objetivo desse teatro, ficar falando só sobre loucuras. A gente tem que começar a entender como você se insere nisso e quais são os pontos malucos que você pretende viajar. Veja bem, então eu gosto de dizer, a viagem mental só faz ela quem assume uma loucura. A loucura é aquele cara que acha que existe um espaço psicológico além do sistema vigente. Se a Chanel, nos anos 20, fez a mulher vestir calça comprida, para aquela época aquilo era uma loucura. Então, você tem hoje em dia um modelo padrão e a pergunta é o seguinte: você aceita, certo? Ou você tem alguma loucura? Uma primeira loucura é entender que o eletromagnetismo não é feito só sobre cargas elétricas positiva e negativa, e o fóton, mas por três cargas, mais, zero e menos, que se intercambiam através de 4 bósons vetoriais, que seriam fóton, fóton massivo e fótons vetoriais carregados massivos. Outra loucura, e que o LHC não se depara, não se assenta, vamos dizer, se depara, mas não se assenta, é a questão do confinamento. O que seria o confinamento? O confinamento traz para a física duas novas características, que é o não observável e a cor. E a outra ponto maluco é que atualmente a física é muito baseada na chamada teoria de Yang-Mills. São uma teoria que dizem que existe uma relação unívoca entre teoria de gauge e teoria de grupo. Quer dizer, dados os geradores, o número de geradores de um grupo, eu saberei os números de bósons de gauge sendo transmitidos por uma teoria de gauge. Nesse quadro, vamos dizer, o nosso ponto maluco é que essas três coisas estão mostrando que a física atual, vamos dizer, a física internacional, está por um caminho helado. Bom, falar que a física internacional está por um caminho helado, você deve ser muito maluco. Mas assim que deve ser um navegador psíquico. Um navegador pelo espaço psicológico, ele tem que estar com uma vontade de ir ao mar. Não adianta essas coisas de ficar achando que você vai fazer mestrado, doutorado, vai fazer N mais uma publicações, vai ser professor 1A, essas coisas desse tipo, se você, na verdade, não sentir o cheiro de mar. O sentido do cheiro de mar que, dado o sistema vigente a qual você foi educado e trabalha em cima, há um novo mundo a acontecer. Isso já era uma coisa bem denominada na Roma Antiga, que, apesar dos Césares ter todos os poderes, eles diziam para os Césares que assim passa
a glória do mundo. Sic transit gloria mundi. Então, todo o sistema vigente, ele é fortíssimo, mas ele passa. Esse foi o sentido, e isso foi muito usado, inclusive, pelo cristianismo. A questão para a física é para onde você quer ir. Você diz, bom, eu estou satisfeito ou não estou satisfeito com o modelo padrão. Tudo bem, se você não está satisfeito, você vai querer encontrar novas terras, novos exemplos físicos. Por exemplo, agora, essa semana, apareceu um grupo dizendo que tem Ws mais ou menos com novas massas. Então, um grupo experimental com 400 pessoas querendo ir além do modelo padrão. Apesar de estar toda essa coisa de o modelo padrão é perfeito, na verdade não, os físicos estão querendo sempre ir além deles. Mas aí que vem a questão, como encontrar uma corrente de ideias? Esses 400 físicos foram experimentais, eles foram fazendo medição, enfim, lá organizando as coisas e procuraram e dizem que encontraram um novo W, ou não sei, um W com uma massa diferente do atual, enfim. Daí a nossa perspectiva aqui, para querer ao mar, é dizer o seguinte, vamos dizer, é perguntar o que existe, qual a realidade que existe dentro de uma cela de carmelita. Será que a realidade que existe dentro da cela de uma carmelita é a mesma realidade dos quarks? Então vamos procurar esses quarks confinados. Certo? O que significa um quark confinado? O que significa um quark confinado em relação à cela de uma carmelita? Essa é a pergunta que fazemos. Essa que é a pergunta de Páscoa que fazemos, porque estamos à busca de fazer uma ligação entre ciência e religião. Evidentemente, essa é uma pergunta proibida dentro do CERN. O CERN não está interessado na Páscoa, certo? Mas nós estamos interessados e vamos em frente. E vamos então retornando no nosso teatro aos tempos de Salamanca. Aos tempos de Salamanca, que era aquela universidade na Espanha, onde Colombo foi mostrar suas teses a respeito do Novo Mundo. Deste modo, dizemos que o CERN possui 3 premissas. E isso que nós gostaríamos que vocês entendessem, para a gente poder, então, começar a entender se vale a pena sair para o mar ou não. A primeira premissa é que a física é baseada na observabilidade. Isso vem desde o árabe Al-Yatan, em seu livro sobre ótica, em 1021. Então ele começou a entender a ótica de uma maneira experimental. Enquanto os gregos diziam que a luz era emanada pelo próprio olho, do olho do homem, enfim, sem nenhum sentido experimental, Al-Yatan, ele partiu para experimentabilidade. A mesma coisa se caracterizou Francis Bacon em seu livro Nova Organum, buscando também a perspectiva experimental para a física. E no caso famoso, que foi de Galileu Galilei, no seu livro O Discurso em torno de Due Nove Ciência, de 1638, onde ele começa a dizer que a física é uma ciência experimental. Então, é interessante vocês verem que tanto Al-Yatan e Galileu Galilei escreveram seus livros presos. A época não permitiu a eles, vamos dizer, estarem como professores 1A ou prêmio Nobel. Eles eram presos. Então, quem quer viajar para fora do sistema, a primeira coisa é a prisão, o silêncio, o sentido de cela das carmelitas. Que sentido de cela das carmelitas teria para nós entendermos os quarks nessa época? A gente tem que saber sempre, quando vai colocar um argumento, se entender dentro da história.
E na história da física do século XX, existiu um acontecimento muito importante que foi a Revolução de Novembro de 1974. Então, a história do século XX, ela trouxe a relatividade, trouxe a mecânica quântica e a física de partículas elementares. Mas essa física de partículas elementares, ela só tornou a sua verdadeira forma quando aconteceu essa revolução. Por quê? Porque nessa revolução eles detectaram a presença de 6 quarks e 3 famílias de quarks, como algo inexorável. Mas o que havia do lado disso? Que esses 6 quarks e essas 3 famílias de quarks e leptons, de quarks, estariam confinadas. E qual foi a revolução em relação a Galileu? É que você tinha um não observável. Então Galileu disse: não, só existe aquilo que é observável. A Revolução de 74 diz: não, existe um não observável que deixa restícios de observabilidade. Essa foi uma coisa extraordinária. Extraordinária por quê? Porque quebrou os 400 anos de física de Galileu. Colocou a física diante de um novo paradigma, de um novo corte epistemológico. Dessa maneira, vamos dizer, voltando ao CERN, o CERN ele repete, ele quer observabilidade, ele respeita, assina embaixo sobre a Revolução de 74 e assina embaixo em relação ao modelo padrão, como a certeza da época. Ele permite que você vá além do modelo padrão, mas sem violar o modelo padrão, apenas estendê-lo. Nesse quadro, vamos dizer, nesse cenário, nesse teatro, surge em Salamanca a proposta Pedro Paulo. Pedro Paulo seriam 2 navegadores do Psi, determinados a apresentar a tese do continente das Carmelitas. Bom, apresentar a tese do continente das Carmelitas ao CERN é hilário. Mas a característica de um navegador do Psi deve justamente a de ter músculos psicológicos capazes de sobrepor as continências de uma época. Pedro é, na verdade, um Pedro pedreiro. Ele vive do seu trabalho, da sua labuta e nos leva a lembrar que os comunistas têm uma certa razão. Isto porque Pedro, ele acha do seu trabalho que a energia deve ser uma manifestação de trabalho em conjunto. Então, carregando 2 conceitos caros ao comunismo, que é o trabalho e a nação de conjunto. E Pedro une os dois e diz: olha, a energia do universo, seja qual for, deve ser uma manifestação de trabalho em conjunto. Paulo, que é na verdade Paulo pintor, ele gosta de pintar as paredes que Pedro levanta. Dessa maneira, ele nos traz de volta que também os místicos têm uma certa razão. E para isso ele se baseia não no trabalho, mas numa grandeza física que se chama cor. Uma grandeza física identificada pela Revolução de 74, que é que os quarks possuem cor. Mas essa cor é uma manifestação confinada, uma manifestação oculta, um elemento místico a ser explorado. Então, dessa maneira, Pedro Pedreiro e Paulo Pintor se unem a entender a energia sobre um ângulo
do ocultismo. Bom, daí vem a pergunta: o que um místico e um comunista estão a fazer diante do cientista do CERN? Eles estão a dizer que existe um outro lado das coisas, apontar ali como Colombo para um outro lado do continente europeu, a dizer que a energia ela é uma manifestação em conjunto e oculta. As coisas começam realmente a se tornar teatrais, porque reúne os elementos do teatro, principalmente, vamos dizer, a contestação, o sentido de que hilário, o sentido de negação do sistema vigente. E profundamente uma volta às raízes perdidas. Qual é a raiz perdida? A raiz perdida é que existe um continente hermenêutico. Bom, se é para fazer teatro, Pedro e Paulo estão com tudo nas mãos, porque vem a pergunta para eles: que tese é essa? Que tese que eles têm que defender em Salamanca sobre um continente hermenêutico? Daí o debate começa a tomar forma. Salamanca claramente pergunta qual a sua proposta. Então, assim como Colombo disse que haveria terras a 300 léguas a partir de Cabo Verde, eles dizem 300 mil léguas a partir de Cabo Verde, e eles retratam que existe uma nova região na natureza, o continente das Carmelitas. Daí Salamanca, naturalmente, de novo, pergunta: onde fica? Eles dizem: na região numenônica. Salamanca infere: explique. Nous. Vocês sabem o que é nous? Salamanca pede para eles continuarem a narrar. Bom, nous, explicam eles, é um sufixo que vem do Egito Antigo. É um sufixo que significa inícios, vamos dizer, o começo das coisas. Esse prefixo foi muito usado na Grécia Antiga, por Platão, por Aristóteles, por Homero, por Plotino. Enfim, é um prefixo grego que quer dizer que os inícios têm alguma coisa. Platão, o Pedro e Paulo não foram muito claros sobre o quanto nous quer dizer confinamento ou coisa desse tipo. Eles disseram que isso era uma coisa já muito conhecida, seja do Egito Antigo ou da Grécia. Salamanca não fica muito claro para ela. E ela procura dar uma pequena zombaria ao argumento deles. E pergunta: a Terra é plana? Vendo se eles são um outro tipo de pessoas a acreditar que a Terra é plana. Entendendo, vamos dizer, o sentido indireto de Salamanca, eles dizem: não, a Terra dá voltas. Ela dá voltas. Como? A civilização, falam eles, iniciou com os princípios de hermenêutica, foi para os de metafísica, para o de empirismo, e agora está retornando à hermenêutica. Portanto, a ciência, ela tem que saber dar essa volta, da hermenêutica à hermenêutica. A isto que nós estamos nos propondo assim. Então, eles afirmam que o confinamento dos quarks nos devolve ao sentido hermenêutica da construção do universo. Salamanca sente o golpe
entende que está diante de navegadores dispostos a uma viagem. E a viagem deles traz o tema hermenêutica. Vamos escutá-los. E eles começam, relembrando Marx, em 1848, a dizer agora que um fenômeno rodeia a nossa época. É o confinamento dos quarks. Hermenêutica dos quarks? Salamanca pergunta. Eu nunca ouvi essa palavra. Daí eles retrucam e dizem: nós estamos diante de uma nova consciência antiga. Os quarks são um sinal de uma volta ao passado. E a nossa época está desafiada a redimensionar o conceito de hermenêutica, a descobrir novos eventos e partículas com o sentido de hermenêutica. Esse é um ponto que faz eles entrarem diretamente em contato com o LHC. Eles não estão ali para ficar fazendo discursos ao vento. Eles estão dizendo que o LHC e os outros instrumentos de observação, como os telescópios, como os lasers, que estão atuando na nossa época, eles têm uma nova missão. A nova missão deles não é apenas de detecção, de trazer novas fenomenologias. Isso é um passado galileano. O novo momento é saber ligar a fenomenologia com a hermenêutica. A tese está colocada. Salamanca vai ter que escutar. E uma cisão começa a aparecer. A cisão semelhante a Colombo entre o novo e o velho mundo. Entre a fenomenologia galileana e esse novo mundo hermenêutico, que já inspira a nossa época, onde Pedro e Paulo não são os primeiros, e então eles relembram a Salamanca que a hermenêutica já está nas carmelitas, na cela das carmelitas, no sentido de tal da filosofia chinesa, no sentido de inconsciente do Freud e no sentido do valor da lei de Pitágoras na economia. Recapitulemos. Eles enfatizam que as carmelitas estão nos mostrando que existe um mal de lá à nossa sociedade, que nem tudo é feito pelo materialismo ou pelo capitalismo. O princípio do tal nos diz que existe uma subjetividade que antecede aos acontecimentos das coisas. E Dr. Freud nos diz que o inconsciente não existe isoladamente. Ele existe correlacionado a um inconsciente. Por isso que tem o divã do Dr. Freud. É para ligar inconsciente e consciente. E a economia também nos fala que nem tudo que tem valor tem preço. Então a lei de Pitágoras, ela tem valor, mas não tem preço. Ao mesmo modo, uma salsicha pendurada em secos e molhados tem valor e tem preço. Desta maneira, começa a aparecer, já sem ficar falando de confinamento dos quarks, já é presente dentro de diferentes quadros do conhecimento a existência de regiões que não são, vamos dizer, a gente poderia chamar já regiões hermenêuticas. Se ninguém interpretou isso, Pedro e Paulo dizem, bom, são 4 modos de conhecimento trazendo o sentido de hermenêutica.
Mas nós estamos aqui em busca de um continente, uma nova viagem. E nós temos que fazer justamente uma nova logística de compreensão na área da física e não nas carmelitas ou com a economia. A pergunta agora vem se Salamanca já conseguiria aceitar a presença da natureza além da Europa do LHC. Será que existe uma nova maneira? Daí vem justamente a questão do confinamento. Então Pedro e Paulo começam a se colocar não como carmelita, nem como economista, nem como psicanalista, mas como físicos. E dizendo, bom, vamos a partir do confinamento dos quarks buscar a hermenêutica da natureza. Existe por aí, vamos dizer, um prêmio de $1 milhão para quem provar o confinamento. Existem então duas maneiras. Mostrar tecnicamente da QCD, como nós já mostramos em palestras anteriores. A QCD é uma teoria em física sobre os quarks que tem muitas formulações buscando tecnicamente, seja sobre sobre N expansos e assim por diante, buscar uma formulação matemática sobre o confinamento voltando a partir da QCD. Mas Pedro e Paulo não querem uma formulação técnica. Eles têm que se apresentar uma nova conceituação. Através dessa nova conceituação que eles estão ali diante do Tribunal da Inquisição de Salamanca. Dessa maneira, eles procuram fazer a sua proposta lembrando um pouco Newton. Newton é um herdeiro máximo do corte epistemológico feito por Galileu, de que a física é uma ciência experimental. Então, quando ele escreve o seu livro Principia, ali reúne, dentro da época, as questões da filosofia, da matemática e do experimento. Então, Newton baseou-se todo o sentido da mecânica de Newton em termos de uma grandeza física que se chamava massa. Dessa maneira, ele criou uma lei matemática para a massa, mostrou-se experimentos que vinham desde aqueles planos inclinados sobre Galileu. Enfim, ele juntou toda a filosofia, a matemática e os experimentos da época para justificar a segunda lei de Newton, principalmente, e também a primeira e a terceira. A proposta de Pedro e Paulo é uma continuação disso, mas com a diferença seguinte. Ele diz, existe agora uma questão factual, uma factual filosofia naturalis. Opa, tem alguma coisa diferente que eles vão ter que explicar, que é a questão de, em vez da observação, surge o fato. Em vez do experimento, existem experimentos indiretos. Então ele vai ter que mostrar, eles vão ter que mostrar que agora a cor tem uma nova lógica, uma lógica dada pela filosofia, uma lógica dada pela matemática e uma lógica dada por experimentos indiretos. A cor, vamos dizer, ela começa, vamos dizer, filosoficamente, assim como, vamos dizer, na época grega, o Tales colocou o arqué, o sentido de arqué, na água como a substância fundamental. O Heráclito colocou a dialética. O Lao Tse colocou o Tao. Tudo isso mais ou menos
600 a.C., hoje, 2.500 anos depois, você vê dos aceleradores de partículas se a cor não é um novo arqué. Será que através da cor não está embutido uma dialética da natureza? Será que através da cor nós não vamos reproduzir o sentido de Yang e Ying vindo do Tao? Para isso você vai ter uma matemática. Essa matemática você vai retirar da simetria da cor. Essa simetria da cor vai expressar uma teoria de grupo, uma teoria de gauge, a quais vão estar robustas em conduzir o sentido da cor. E esse sentido da cor, ele vai provocar experimentos indiretos. Você vai ver, vamos dizer, o que chamam-se de color factors. Vamos dizer, você ver a cor, a presença da cor indiretamente dentro da fenomenologia. Então, esse color thinking está aí para ser entendido. E Pedro e Paulo começam dessa maneira mostrar sua tese a Salamanca. Salamanca está para escutar, mas não querendo aceitar. Naturalmente, ela vai ter que ter, diante de Pedro e Paulo, uma posição conservadora. Sabedores dessa situação, Pedro e Paulo procuram lembrar ao CERN o acontecido com Colombo na Ilha da Madeira. Conta-se que Colombo foi casado com uma mulher portuguesa, cujo pai tinha uma casa, eu não sei se na Ilha da Madeira ou dos Açores. Mas a verdade é que, vamos dizer, Colombo passou uma temporada nessa ilha e que os habitantes ali dessa ilha, no meio do Atlântico, afirmavam que recebiam constantemente, via mar, objetos estranhos, que provavelmente sejam de um outro continente, de uma terra à frente. Então, desde troncos de árvores a objetos, havia algo estranho. E Colombo começou a recolher esses materiais, vindos de um continente desconhecido, e que Pedro e Paulo lhe dizem, olha, esses materiais vocês estão recebendo também através dos quarks. Você sabe que os quarks têm 3 cores. Essas cores são as sinais de um mundo numenônico. Um número vindo daquele nous, da não observabilidade, que significa que estaria à frente desse número fenomenológico que vocês estão constantemente medindo. Então, Colombo, estava claro a ele que Colombo, não, Pedro e Paulo estariam claros a ele, similarmente a Colombo, mostrar a Salamanca, ao CERN, que havia também troncos de árvores dando sinais de um mundo numenônico desconhecido. E esse mundo desconhecido é a presença dos quarks U, D, formando os prótons e os nêutrons, era um modo de dizer, olha, vocês têm que transformarem a mente de vocês. Vocês não podem viver simplesmente impregnados na existência de um mundo fenomenológico. Existe um algo mais a ser visto. Dessa maneira, eles começavam a apresentar a Salamanca, ao CERN, um novo olhar do mundo a partir de um novo elemento da física, que são a cor. A cor para o CERN é algo comum, cotidiano, porque é visto nos quarks previstos por Gell-Mann. Agora eles querem ir com uma cor além dos quarks vistos por Gell-Mann. Por quê? Os quarks de Gell-Mann, eles têm cor, massa, spin, carga fracionária e assim por diante. Então, eles carregam elementos fenomenológicos vistos fenomenologicamente e
um elemento novo, que seria para Pedro Paulo uma constatação da presença numenônica na natureza. Bom, dessa maneira, eles dizem, bom, existe uma nova grandeza física a manifestar sobre terras além da fenomenologia constituída. Essa é a afirmação que eles colocam a Salamanca. E eles dizem que é o seguinte, assim como Planck viu uma física quântica a partir do fóton em 1900, né, nós deveremos procurar também a presença de um quanta de cor. Um quantum que se separe do quark. Enquanto o quark tem cor, massa, carga, etc., o quantum só tem cor e spin. Então, é uma entidade quimicamente pura em termos de cor. A partir deles que você deve buscar esse novo mundo. Dessa maneira, baseada nesse color thinking, isto é, nesse ideário que existe um quantum de cor a ser entendido, eles partem para descobrir o continente das Carmelitas, a encontrar o lado numenônico da natureza, mas pela metodologia da ideação. É claro, e deve ser claro a todos nós, que o confinamento é traz um corte epistemológico à física de Galileu. Isso significa que a metodologia da observação não tem mais sentido para quem trabalhando com quarks, com cor, com pedras coloridas. Sendo assim, nada resta a Pedro Paulo do que fazer a sua viagem. Que viagem é essa? É uma viagem de 10 a menos 18 a 10 a menos 19 do metro. A física chega a 10 a menos 18 do metro, onde ela caracteriza a presença de quarks e leptons, conforme essa tabela vista. Ali vocês veem quarks U, D, C, S, top, bottom, leptons, neutrino, elétron, muon, tau, enfim, são 12 partículas que é a tabela periódica das partículas elementares aceita por Salamanca. Se você quer fazer uma viagem física, você tem que, a partir dessa tabela periódica, chegar a novas estruturas. Essa tabela periódica se situa na região do 10 a menos 18 metros. Dessa maneira, a sua viagem tem que ser a 10 a menos 19 metros. E a questão é a seguinte, essa viagem agora ela vai ir além das premissas do CERN. Ela vai ter que ir além da observação, do reducionismo e da detecção pura. E Pedro Paulo diz, isso aí nos leva a uma viagem voltada ao oeste. Nós temos que ir ao oeste dos detetores do CERN, buscar ali uma região numenônica. Bom, voltar os detetores do CERN ao oeste é uma grande empreitada. Como você retirar a física dessa sua perspectiva dos últimos 400 anos, de olhar para o leste, olhar para a fenomenologia, é um desafio de navegação. Mas acontece o seguinte, quem olha essa tabela, os físicos eles nunca estão satisfeitos. Tem muita loucura em física e tem muita sabedoria a ser encontrada. Nós nunca sabemos diferenciar numa época onde está o louco e aonde está o gênio. Mas o fato é o seguinte, vamos dizer, que uma coisa se termina em física. Essa tabela representa uma conclusão, talvez, de 2.500 anos de física. E precisamos ir além dessa tabela.
vamos dizer, uma teoria muito relevante, enfim, muito aí no cenário da física, são as superstrings, que elas querem botar como último elemento as cordas. Pedro e Paulo trazem uma viagem diferente. Eles dizem que em vez de superstrings, nós devemos buscar pedras coloridas, um novo tipo de préons, e só baseados na cor. Então, essa é empreitada a Pedro Paulo. Se são loucos, gênios, burros ou desafiadores do sistema, não somos nós a dizer. É importante começar a entender a viagem que você pretende fazer e ter uma compreensão, ao mínimo, teatral. Nesse teatro, Colombo partiu em agosto de 1492 do Porto de Palos, na Espanha. Naquela madrugada, um novo mundo estaria a acontecer. Nessa madrugada de Pedro Paulo, a procura é por um território não observável. E ele precisou, vamos dizer, eles precisaram selecionar marujos para esse território, para essa viagem. E marujo no espaço psicológico, a principal prerrogativa dele é que ele tenha músculos psicológicos. Tem muitas viagens notáveis que a humanidade está fazendo pelo espaço psicológico. Uma delas, nessa época de Páscoa, nós sabemos muito bem que é a questão da religião, da ressurreição de Cristo. Essa é uma viagem que vem na noite dos tempos, mas que passa por Moisés, passa pelos profetas, enfim, e que é uma viagem que nós estamos fazendo. E para isso que nós celebramos a Páscoa. O LHC também é uma viagem notável que ele faz. É uma viagem que ele vem de Galileu, ou vem de Auiatã, ou vem de muitos tempos antigos. Mas são as viagens que nós temos que fazer. Mas para todas essas viagens, seja as de fé ou seja da religião, às vezes mais importante do que os princípios são os músculos psicológicos. Se aqueles marujos são capazes de aguentar aquela viagem. Nós sabemos muito bem a revolta que Colombo teve com seus marujos. Portanto, Pedro e Paulo devem alistar marujos capazes de fazer essa empreitada do mundo observável ao mundo não observável, a descobrir um continente onde o não observável é observável. Dessa maneira, eles resolvem escolher 3 tipos de marujos: os tipos místicos, os marxistas e os cornutos. Um pouco estranho, eles resolveram chamarem também cornutos. Bom, os cornutos foi uma indicação vinda de Dr. Freud. Dr. Freud diz, olha, a viagem ao não observável precisa de marujos cornutos. Cornutos vem do latim chifrudo, aquele que é traído por suas mulheres. Bom, ficou-se assim, misturar místicos, marxistas, cornutos, gente que mistura transcendência, totalidade com o Ricardão. Esse é a viagem pelo espaço psicológico que Pedro e Paulo vão fazer. Uma viagem de mente, onde o Dr. Freud diz o seguinte: os cornutos, eles têm uma relação entre o inconsciente e o inconsciente muito rápida, muito direta. Quando eu coloco um cornuto
no meu divã, logo começa a aparecer a presença de um Ricardão no sofá da casa dele. Dessa maneira, com esses três tipos de marujo, eles partem na busca do sentido que a realidade empírica não é toda a realidade a ser vista. Essa é a mensagem além dos aceleradores para voltar os aceleradores, os detetores do CERN a oeste de Cabo Verde. Esse destino é o destino, então, de quem se move ao continente das Carmelitas. E Pedro e Paulo distribui aos seus marujos, como leitura de viagem, o livro da Lisa Randall, O Universo Invisível, a mostrar como a física atual não consegue conceber a hermenêutica. O ponto limite que eles vão é a existência do invisível. Esse invisível pode vir, segundo o livro, por matéria escura, por strings e assim por diante, mas jamais trazendo esse proscrito nome da hermenêutica. E nesse quente frio é que Pedro e Paulo colocam os seus navegadores para entender que existem terras que não são invisíveis, mas são sob a égide da hermenêutica. A viagem começa a acontecer e Pedro e Paulo colocam muito claro que nos aceleradores e detetores do CERN foi vista a cor, e essa cor ela tem uma energia. Então a energia da cor não é um assunto novo. Eles não estão descobrindo a energia da cor. A energia da cor está no LHC, presente, mas não bem interpretada. Eles colocam que a Revolução de novembro de 74 descobre os quarks, mas não investiga de uma maneira mais profunda sobre essa energia da cor. E essa energia da cor, eles dizem que é diversa da presença da carga elétrica, da massa e outros elementos, e outros números quânticos. Dessa maneira, a viagem deles começa a entrar numa névoa da não mensurabilidade. Essa névoa que eles têm que se garantirem. Eles têm que agora começar a atravessar um novo Atlântico. Esse novo Atlântico é o de enfrentar as águas da não mensurabilidade. Assim como na época de Galileu, onde existira similarmente, no caso de Colombo, que chamavam o Mediterrâneo de um Mare Nostrum, agora eles vão para um Atlântico, que similarmente a Colombo era denominado um Oceano Mirabilis, e agora é um mar oculto. Então eles estão navegando sobre um mar oculto, sobre as águas da não mensurabilidade. É um mar formado pela cor. E eles vão ter que seguir o fluxo da cor. A começar a navegar sobre um não mensurável observável. Uma mistura muito delicada para um navegador, principalmente um físico, não perder o sentido, a fisicalidade e o sentido maior da observação, da constatação, da validade da sua viagem pelo espaço psicológico. Dessa maneira, ele diz o seguinte: a nossa travessia é uma travessia por fatos. Então, assim como eles dizem que nesse mundo da ideação, esse mundo da ideação, ele é moldado por fatos. Não, e esses fatos que eles estão fazendo, eles estão numa viagem de física, é um fato que vai além de fotos. Então,
o fato, normalmente, no mundo atual, se revela muito através de fotos. Então a imprensa, ela é feita de fotos. E ali ela cria narrativas. As narrativas de Pedro Paulo têm que ir além. Ele tem que trazer o fato da não mensurabilidade. Esse é um fato que eles voltam a dizer, já é visto no CERN. Só que eles não olham, porque os quarks, eles não são fenomenológicos. Os quarks são um fato. Esse é o argumento que eles colocam para os seus marujos no meio do mar. No meio do mar, eles dizem, existe uma grandeza física que é a cor. Essa na grandeza que forma as águas desse novo Atlântico. Ali, embaixo do seu navio, existe um não observável para você fazer física. Como que você vai fazer física? Você vai fazer física sobre o fator color. Quer dizer, a cor, ela deixa restículos. Então, quando você vê uma seção de choque de um elétron se chocando com um pósitron, você faz a medição e você vê a presença da cor. Então, essa presença da cor, ela é o fato que nós temos para poder navegar. Essa energia, ela traz uma energia da cor, que é ali, nessa energia, que são as ondas de navegação. Então, aqueles marujos, eles estão navegando num mundo desconhecido a Galileu. É um mundo, vamos dizer, baseado no fato da cor, na metodologia da ideação. Então, você não está com uma observação explícita. Você parte através de caminhos da mente. E esses caminhos da mente têm premissas máximas. Quais seriam essas premissas? O sentido de unicidade na natureza, de universalidade, da presença de paradigmas e da dualidade. Baseado nessas quatro premissas, eles começam a fazer, a tomar rumo, mas um rumo possível, um mundo físico a ser sistematizado. A unicidade, ela já vem dos quarks e leptons, porque ele já sabe que os quarks e leptons existem a 10 a menos 18 metros, como a gente já mostrou naquela tabela periódica das partículas elementares. E agora eles têm que buscarem uma união, uma unificação entre quarks e leptons. O sentido de universalidade aparece no postulado de que a cor é uma grandeza física universal. Ela não deve existir apenas nos quarks, como são detectados na tabela periódica, como também nos leptons. Então, apesar do LHC não ter nenhuma indicação que existem quarks compostos, leptons compostos a partir da cor, eles dizem, olha, não existem, nós postulamos também a existência de leptons compostos. Então, por quê? Porque eles estão diante dessa universalidade da cor. Dessa maneira, eles começam ali no meio do mar, a formular uma que a gente chamaria de uma bússola numenônica. Essa bússola numenônica, para guiá-los, nessas terras numenônicas. Eles já não estão, como nós estamos dizendo, em terras fenomenológicas. Os que eles veem, o que eles navegam, é em cima do não observável e não o fenomenológico. Dessa maneira, os místicos começam, vamos dizer, a trazer também as suas compreensões. Eles não estão ali, a falar numa Páscoa em termos de Jesus Cristo, mas eles estão a dizer, existe uma simetria das três cores a ser procuradas. Então, a misticidade do número 3,
agora incorporado a cor, que é um não observável, forma um novo elemento místico a ser entendido. E os marxistas, eles baseados no sentido de socialismo ou barbárie, eles levantam a perspectiva de que a energia da cor, essa energia que ele está movendo, elas têm que ter a noção de conjunto. Bom, e os cornutos, como diz afirmou o Dr. Freud, você sabe que o Dr. Freud é aquele que explica tudo. Então ele vai explicar essa viagem do observável ao não observável, similarmente como ele justificou a do consciente ao inconsciente, e trazendo que a coisa mais fácil de entender essa viagem é colocar um cornuto no divã. Dessa maneira, a viagem vai tomando forma. E a próxima perspectiva realística, vejam bem, essa é uma viagem feita por físicos. Físicos que têm um certo respaldo em entender que o CERN, o fundamento do CERN, que o CERN faz medições notáveis, fez medições até 10 a menos 18 metros, faz medições a 10 a menos 24 segundos. Então, a física experimental do CERN, ela tem uma cuididade extraordinária. Então, são físicos que sabem que não podem fazer uma viagem sem deixar de respeitar esse sentido anterior, mas que eles têm que se aventurar por esse mar numenônico, sobre esse novo Atlantis, e que estão navegando em águas coloridas, em águas cuja entidade física é numenônica. Mas eles começam a entender, olha, existe uma questão clara em Salamanca, é que eles estão sempre à procura de um quark free, de um quark livre, e não estão à procura do sentido do não observável. O não observável não é uma postura de Salamanca. E nós estamos trazendo agora um novo sentido de observável, que é um observável do quark fato. Bom, aí eles começam a ter uma diferença para Salamanca. Eles reinterpretam aquele quark que Salamanca vê nos seus detetores como um quark fato. Eles dizem, assim como vocês dizem que o quark é observável, nós também dizemos. Mas não é bem assim. Nós dizemos que o quark é um fato. O que é um quark fato? Um quark fato é aquele que você pode dizer, bom, esse quark tem spin meio, tem massa, tem carga, tem cor. São quarks com três cores, mas não são livres. Eles são não observáveis. Salamanca tem que compreender que alguma interpretação além começa a entender. Aproveitando a existência do quark fato, eles avançam na sua viagem. E eles dizem, existe algo além dos quarks, que são as pedras coloridas. Replicam, as pedras coloridas são um fato óbvio. Por que são um fato óbvio? Porque as pedras coloridas seriam formadas por spin, que é uma coisa detetada no CERN, e por cor, que também é detetada no CERN. Então, a cor e o spin são suficientes para se construir um quantum de cor. Um quantum de cor que vai poder ter propriedades físicas como dinâmica dada por uma correspondente simetria de cor. Então, eles afirmam que encontram já
uma primeira perspectiva desse novo mundo, que são a existência de pedras coloridas, e essas pedras coloridas começam para eles a dar um goodbye aos quark de Mr. Gelman. Nessa região que eles começam a permear no mar oculto, já não existe mais os quarks, já não são mais vistos os quark, os patônicos de Mr. Gelman. Agora, a partir de então, é algo que será formado por pedras coloridas. E começam a formular a presença de 12 pedras coloridas. Eles começam a responder aquele ideário de universalidade, de unificação, enfim, aquele ideário de que, digamos, você deve ver esse novo mundo não mais galileanamente, mas através de caminhos da mente. Então, eles começam a dizer, vamos nos centrar agora na cor e nas pedras coloridas. A partir daí que nós começamos a nos distanciar verdadeiramente do mundo de Galileu. E o primeiro ideário é que existe uma unicidade na natureza, que a natureza ela é uma unicidade que deve ser vista através de uma associatividade. A natureza ela é única através da associação. Então, a associação para eles é a primeira manifestação física. Se Newton falou numa segunda lei de Newton, numa lei da inércia, eles colocam a colocar o princípio da associação. Então, existe uma associação de cores, porque eles estão trabalhando com cor e pedra colorida. Então, existe uma associação de pedras coloridas em cores. E como é que eles vão promulgar essa associação novamente dentro de um ideário, não dentro de uma fenomenologia? Eles dizem, vamos postular a coisa mais genérica possível e vamos voltar aos filósofos gregos e colocar não agora uma dialética em cima de quente e frio, mas em termos de uma dialética da cor. E eles estabelecem uma composição dessas 12 pedras coloridas em cima daquelas 3 cores que os místicos estão chamando. Então eles chamam de uma pedra colorida, as mais simples. Eles dizem que essas pedras vão estar também dentro daquele dualismo que aquele ideário requeria. Esse dualismo, eles dizem, é um dualismo que vai ser baseado em férmions e bósons, porque os férmions e bósons formam uma universalidade. Você vai encontrar férmions e bósons debaixo da tua cama ou em Plutão. Então, todo o universo deve ser composto por férmions e bósons. Dessa maneira, eles começam, a partir da cor e de pedras coloridas, a responder aquele ideário que requer unicidade, requer dialética, requer, deixa eu ler aqui o que ele requer, ele requer dualismo, enfim, ele tinha requisitos lá que ele requer, e não encontrei, e você vai então expressar uma dialética. A pedra colorida agora começa a ser formulada com spin zero e spin meio. Ali você tem o dualismo férmion-bóson da maneira mais simples, com spin zero mais simples e spin meio. E você dá a cada uma delas as 3 cores, a associatividade. Então 3 cores com spin zero e dá uma anticor com spin outra coisa, e dá uma associatividade que são
forma-se então 12 pedras. Então as 12 pedras são, na verdade, uma resposta da cor e das pedras coloridas àquele ideário que você não está mais diante da observabilidade de Galileu, mas do ideário numenônico, ou não observável, o que será que se chame. E nisso aí você deduz como a coisa mais, o modelo mais simples, a presença de 12 pedras. E essas 12 pedras, elas estão interligadas, formando lá, nesse momento de Páscoa, ao número 12, como é que se chama? Das 12 pedras. Aqui as 12 pedras, Arão já tinha, e enfim, toda a estrutura lá da Bíblia já tem essas 12 pedras. Então, esse é o momento de Páscoa que a física traz. E esse momento de Páscoa que a física traz é um momento baseada na observação. Então, não é uma coisa estipulada com novas concepções. Não, é uma viagem que se saiu respeitando muitíssimo os detetores do CERN, e você chega a uma região já que se aproxima ao um não observável, ao não galileano, a uma coisa numenônica baseada em 12 pedras coloridas, que você poderia colocar isso já num templo de Salomão. Portanto, o que Pedro e Paulo estão fazendo é entendendo o seguinte: olha, o CERN deteta perfeitamente o confinamento. Há 50 anos que os detetores dos aceleradores de física vêm identificando a presença de quarks, a presença de quarks confinados. Só que eles não conseguem olhar para o oeste, a entender que existem terras, como diria Colombo, a 300 mil léguas a oeste de Cabo Verde. Eles não conseguem entender que existe uma ruptura com Galileu, existe uma ruptura com o reducionismo a ser entendida. E essa ruptura traz dois paradigmas, que é a relação entre númeno e fenômeno, e entre o todo e a parte. Então, nessas terras que a gente começa a visitar a oeste dos aceleradores, você começa a ver uma nova visão. Uma nova visão que o CERN não observa. O CERN observa apenas a detecção, o reducionismo, a seção de choque entre duas partículas. Apesar de naquele detetor terem milhões de partículas, o CERN isola e vê as coisas de uma maneira reducionista. O que nós queremos aqui dizer é que você agora tem uma nova natureza, você forma um novo globo naturalis, baseada em número e fenômeno. O número é, como a gente já viu, leva pedras coloridas, e essas pedras coloridas levam a 12 pedras coloridas. E o fenômeno, agora é uma nova compreensão da parte, essa parte envolvida pelo todo, como essa cobra antiga, que também deve vir do Egito Antigo, de Ouroboros. Então, o que essa pedra quer dizer? Que o início volta ao fim. Quer dizer que a parte está inserida no todo. Então, isso já próprio para o sentido do CERN significa o seguinte, que você não tem um elétron ou algo isolado. Ele está dentro de um contexto. Um contexto similar quando numa célula você não tem um núcleo isolado, mas aquele núcleo está em função da parte. Então, começa a ter uma ruptura também ao pensamento fenomenológico do CERN, a dizer que, vamos dizer,
o sentido, vamos dizer, de função começa a aparecer para um quantum. Então, um elétron, ele não está dentro do átomo. Aquele elétron medido por Thomson, com uma certa massa, com, né, uma certa carga, ele não é uma soma daqueles elétrons que está dentro de um átomo. Aquele elétron que está dentro de um átomo é uma função daquele todo que aquele elétron forma. Talvez esteja aí uma nova maneira de reinterpretar o átomo de Bohr. Portanto, nós estamos chegando a uma nova visão, certo, através do confinamento, de que existe uma natureza trazendo número ligado a fenômeno e tudo ligado à parte. O sentido de individualização ou de individuação de quantum é modificado. Esse quantum, ele pode vir de um conjunto, e assim como ele pode vir também de uma estrutura numenônica. São duas novas perspectivas para se analisar aquele quantum de 1900 vistos por Planck. Assim, continuando e repetindo, nós estamos diante de uma dualidade Fermion-Boson, com partículas, com pedras coloridas Yang e Yin, que a gente chama, o Yang associado a férmio e o Yin a bóson. E essas pedras coloridas agora, elas formam o novo elemento de ideação. Esse novo elemento de ideação que a gente tem que buscar uma nova teoria. Física é feita por teorias. Física é feita por terras avistadas. Então Pedro e Paulo agora começam a ter elementos na mão para buscar um continente, que eles vão denominar continente das Carmelitas, um continente a ser visto por ideações. E uma nova, vamos dizer, um novo não observável, também a ser visto por ideação. O fundamental é que eles encontram um quantum de cor e, a partir desse quantum de cor, eles começam a dizer: existe uma terra à vista. Essa terra à vista provavelmente foi dada pelo grito de um cornuto. Veja bem a importância dos cornutos. Muitos físicos só ficam estudando e vivendo, no fundo, com sua mulher, uma vida muito microcanônica. Vão do instituto para casa, da casa para o instituto, e nunca sofreram o tema do cornuto, que é a traição. Então, por isso que talvez Freud disse para eles levarem físicos que já tenham sido cornutos. Esse tipo logo vai entender que existe uma terra à vista num continente do inconsciente, do não observável. Enfim, existe um confinamento que não existe só com os quarks, existe com as mulheres. As mulheres, elas gostam muito de trair os homens. Dessa maneira, um não observável começa a ser visto. E aquela grandeza física, cor, começa a se afirmar. Uma física da cor começa a aparecer. Uma física da cor baseada numa associação de três cores, como dizem os místicos, e no surgimento do númeno. Certo? O cornuto começa a identificar que foi o primeiro a identificar a possibilidade da existência de um continente constituído por pedras coloridas. Essa seria a última fronteira da natureza. Uma fronteira além do 10 a menos 18 metros vistos pelos aceleradores do CERN e com uma energia mais primitiva
a ser explorada. Entende-se que então eles fizeram uma viagem de 10 a menos 18 a 10 a menos 19 metros, onde eles identificam uma nova energia, uma nova fronteira da natureza e uma nova constituição por pedras coloridas. Então eles dizem que esse continente é um continente a ser explorado, mas a partir de 12 pedras coloridas. Essas 12 pedras coloridas, voltando, repetindo, elas são baseadas na universalidade de uma nova grandeza física, que é a cor, e numa nova constituição da relação férmion-bóson, não por supersimetria, mas associada à presença de 3 cores. Dessa maneira, eles entendem que existe uma combinação mais simples das 12 pedras, a ser formuladas por ser spin meio e spin zero. Sendo assim, um resumo há de ser visto, ser considerado. Os novos navegadores chegam a um novo continente, ainda a ser explorado, ainda a ser constituído por uma teoria, mas é um continente que sai segundo as premissas dos detetores do CERN. Nada mais. Essas premissas dizendo que existem terras a oeste a serem encontradas. O primeiro território visto é a existência de quarks e leptons. A primeira formulação. Então eles dizem que essas terras pedras coloridas, elas estão diante dessa pergunta inicial. Como que poderia ser feita nos detetores do CERN. Como os quarks U e D, naquela figura ali, estão ligados aos leptons, neutrino e do elétron. Essa é uma pergunta fundamental que duas coisas, uma colorida e outra sem cor, já foram vistas interligadas nos detetores do CERN. E ele diz o seguinte, então, acontece que por trás delas existem, formando as pedras coloridas. E essas pedras coloridas, como eles já disseram, eles estão inseridas numa teoria de grupo, onde você tem agora a simetria das 3 cores comuns aos bósons e aos férmions, e ele diz, bom, agora eu tenho bósons e férmions sobre uma mesma simetria, sobre representações distintas, 3 barras aos férmions e 3 barras romanos aos bósons, sobre uma mesma simetria de cor. Então eles conseguem agora multiplicar essas representações entre si, formando diferentes tipos de estados quânticos, entre eles aqueles ali entre 3 e 3 barra, que forma uma coisa sem cor, e outra 3 e 3 barra sem barra, que forma um tripleto e um sexteto de cor. Então, como é que eles entendem? Olha, esse primeiro ali, aquele produto primeiro sem cor, é um quark com spin meio, é um lepton com spin meio. E o embaixo são quarks com spin spin meio e 3 cores e tripletos e sexteto com 6 cores. Então eles começam a entender, a abarcar nesse continente que existem já como primeiro território, e isso que deveria ser encontrado, quarks com 3 cores. Então aqueles quarks com 3 cores que já eram vistos em Salamanca, eles encontram de novo. E aqueles leptons também, sem cor, que já eram vistos em Salamanca, eles encontram. A única coisa que ainda, na minha opinião, ainda não sei, não foram vistos em Salamanca, foram quarks em sextetos. Então é para Salamanca começar a procurar. Dessa maneira, eles abarcam no novo continente. E esse novo continente agora vai ter que ser mapeado. Como é que você mapeia? Através da construção de uma nova teoria. Então, eles começam a encontrar o continente das Carmelitas
E é de pensarem, a meditarem que existe uma nova teoria que eles chamam de QCC, algo além da QCD, que é a teoria, vamos dizer, que o CERN, vamos dizer, coloca como padrão para os quarks. Então, eles agora, com essa QCC, eles começam a dizer, existe um confinamento da cor a entender as células das carmelitas. Essa entidade física da cor é, na verdade, retornando a um quantum de cor, que eles chamam de pedras coloridas, e já traz uma terra além dos patônicos quarks de Mr. Gell-Mann. E esse continente agora vai ser entendido por uma teoria. Isso é fazer física. Fazer física é você começar a entender que existe uma nova coisa aí, que está no ar e que precisa de uma teoria. Essa teoria eles chamam de QCC, Quantum Color Constructivism. Por quê? Para os marxistas, onde a cor é uma entidade a ser vista a partir do conjunto. O conjunto é uma nova unidade fundamental. Então, por isso que esse quantum de cor, ele deve ser visto não como um quantum, mas dentro de um conjunto. E esse conjunto é o conjunto das 12 pedras. Então, aquelas 12 pedras, como a gente analisou anteriormente, elas formulam um conjunto fundamental. E esse a partir desse conjunto fundamental, se cria uma teoria. Essa teoria vai criar para a natureza, para o continente das carmelitas, um habitat. Esse habitat, ele vai ter que ter um design. Ele é um continente que tem um design. Ele vai ter que ter tijolos. Ele vai ter que ser formado, construído por tijolos. E ele vai ter combinações. Então, esse habitat é um habitat da cor. E essa cor, então, vai dizer qual é o design que a cor traz, qual é o tijolos que essa e quais as combinações. Então, esse é o sentido das pedras coloridas. Construírem um habitat de cor. Depois essas pedras coloridas vão ter que construir um processo de cor. Esse processo de cor, eles vai ter que trazer uma multiplicação. A natureza, você sabe como, uma pergunta que tem, como de um átomo de hidrogênio você cria uma estrela. Como a partir de pedras coloridas você vai começar a criar conjuntos. Esses conjuntos, eles vão passando de tipos. O primeiro conjunto é quarks e leptons, mas depois aqueles quarks e elétrons começam a construir partículas, outras partículas vão construindo átomos, vão construindo moléculas e assim por diante. Então a natureza é uma evolução de conjuntos. Essa evolução de conjunto a gente chama de emergência. A gente sabe, por exemplo, que, vamos dizer, a química que trabalha com átomos, ela é baseada, vamos dizer, no quê? Na mecânica quântica e ela é baseada no eletromagnetismo, entendeu? Mas a mecânica quântica e o eletromagnetismo não aparecem nas leis da química. As leis da química, elas são, como é dito, uma emergência de outras leis anteriores fundamentais. E depois a natureza também tem a questão de evolução. Nada fica sempre igual. Ela está sempre se transformando. Então você começa a ver que a cor começa a trazer um processo de física de conjunto, trazendo multiplicação, emergência e evolução. E começa a aparecer então a cor como algo fundamental. Começa a trazer uma cosmogênese não vinda mais de Big Bang, mas de uma cosmogonia da cor. Isso estou fazendo aqui em voz por alto, porque o sentido nosso aqui é de trazer uma Páscoa. De trazer uma Páscoa onde, a partir de 12 pedras, nós começamos a formular um novo continente, que é o continente das Carmelitas. E esse continente das Carmelitas
começa a mostrar a presença de quarks e leptos, partículas com spin 0, spin meio, spin 1 e assim por diante. Começa a mostrar a presença de gluons massivos e glueballs. Isso aí, vamos dizer, Pedro e Paulo, como físicos, vão ter que mostrar equações e trazer, vamos dizer assim, como Colombo trouxe charuto e outras mercadorias para a Rainha Isabel, eles vão ter que trazer esses fatos, vamos dizer, para o CERN avistar nos seus aceleradores. Dessa maneira, a nossa Páscoa, ela está muito centrada em dizer, olha, existe uma mensagem de Páscoa da física sobre a presença de um universo interior. O que é um universo interior? É um universo que vem de dentro, assim como as carmelitas. A física atual, ela estabelece um mundo numenônico. É um número, do número você vai para o fenômeno. E existe então, como mensagem de Páscoa, um continente das carmelitas como um universo interior, ali é anterior à fenomenologia do LHC. Portanto, o desafio agora à física é estabelecer uma um quantum color construtivismo, um novo modelo a partir da cor que irá penetrar nas células das carmelitas. Essa é um novo modelo em física a partir da simetria das três cores. Então, é um conceito, vamos dizer, por isso que se coloca essa árvore baseado na associatividade da cor. A partir da associatividade da cor, a partir dessa sociedade manifestada através da simetria das três cores, começa a aparecer um novo modelo físico. E esse modelo físico, nessa nossa linguagem de Páscoa, que nós queremos deixar, é baseado no número 12. E esse é o ponto interessante. Então, o que nós queremos dizer como mensagem de Páscoa a você é que não se deve se desligar, achar que não existe os detetores do CERN. Existem os detetores do CERN e nós devemos obedecê-los com toda a prescrição. Agora, apenas dizer que esses dois detetores devem ser voltados para o oeste. E nessa viagem para o oeste, nós começamos a descobrir a presença do número 12. Então, esse número 12, ele já existe em muitas culturas da humanidade. Você tem 12 titãs, você tem 12 tribos, tem 12 apóstolos, tem 12 imãs no muçulmano, no mundo muçulmano. Então, a gente começa a dizer, não, talvez vocês possam estar começando a ter sentido uma linguagem de Páscoa baseada no número 12. Daí, a pergunta que tem, então por que existe historicamente esse número 12? Em Pentecostes, o contato, vamos lembrar Pentecostes, que o contato aconteceu com 12 discípulos. Então, eles não tinham 12 discípulos, só tinham 11, que era Judas tinha morrido. Daí eles botaram Matias. Por que eles botaram Matias? Para fechar o número 12. Depois disso já nenhum de nós sabe. Mas a verdade é que o Pentecostes é feito com o número 12. Então, existe uma coisa antiga, um segredo antigo, que nós não sabemos, que é reunir as coisas em torno do número 12. Os próprios sítios arqueológicos antigos, como Stonehenge, é baseado no número 12. Bom, dessa maneira a gente observa que Moisés, Josué, Elias já, vamos dizer assim, trafegavam com 12 pedras. Não existe nenhuma novidade em trazer 12 pedras coloridas para a Páscoa.
Qual é então a nossa diferença? Nós estamos aqui fazendo um seminário querendo unir ciência e religião. Então não podemos nos desconectar do mundo científico. Seria um erro primário. Então o mundo científico nos revela, vamos dizer, um DNA com 4 nucleotídeos. As proteínas com 20, a partir de 20 aminoácidos. Então o corpo biológico ele é bastante resumido. O que nós estamos dizendo aqui? Que nós temos um universo também a partir de 12 pedras coloridas. Esse é o nosso, vamos dizer, nossa viagem em busca de unir ciência e religião. Dessa maneira, nós começamos a ter, vamos dizer, o nosso epílogo, vamos dizer, sobre ciência e religião. Retornando, nós queremos dar aos senhores uma mensagem de Páscoa. Uma mensagem de Páscoa baseada em ciência. Os livros sagrados, eles devem estar sempre um pouco distante das nossas mentes, num plano mais superior. Lembrando, vamos dizer, por que os judeus usam aquele boné lá na cabeça? Para separar o sagrado do nosso aí. Então, numa Páscoa, nós temos que saber o que é ressurreição de Jesus e trazer, se é possível, ter uma mensagem de Páscoa em cima de ciência. Então, essa relação entre ciência e religião, ela ficou muito polêmica a partir de Galileu. Então, a discussão de Galileu com a Inquisição, se a Terra era o centro do universo, se ela se movia, enfim. Então, vou reler um sentido de Galileu que havia na época, 400 anos atrás, e por se move. Essa é uma frase polêmica que, segundo a tradição, Galileu Galilei pronunciou depois de renegar a visão heliocêntrica do mundo perante o Tribunal de Inquisição. 400 anos depois, nós perguntamos aos detectores do CERN se isso ainda é válido. Se a observabilidade que Galileu viu as luas de Júpiter girarem em torno de Júpiter, né? Se isso, ele diz, bom, se a lua de Júpiter se movimenta em torno de Júpiter, a Terra pode estar se movimentando em torno do Sol. Se essa premissa da observabilidade, ela permanece. O que nós queremos aqui dizer é que não. Estamos diante de um corte epistemológico. A verdade é que isso tem que... Nós estamos aqui numa palestra geral. Tem que ter equações, tem que ter física, mas nós não queremos estar discutindo isso. Apenas nós queremos afirmar que nós também temos essa física. Mas a pergunta, o questionamento não é isso. Nós queremos dizer o seguinte, vamos dizer, que o padre Teilhard de Chardin, que foi um jesuíta muito importante nos anos 40 e 50, ele tinha uma perspectiva da matéria transfigurada. Eu não sei interpretá-lo, digamos, assim, passo a passo, mas eu entendo que ele queria, nas palavras dele, em dizer que existia uma matéria além da fenomenologia, além daquilo que, vamos dizer, o CERN assegura como único. Nós queremos, assim, dizer que provavelmente essa Terra transfigurada apontada pelo padre Teilhard de Chardin é o continente das Carmelitas. Aleluia! 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 Obrigado.